Oi, turminha. Então, eu trago aqui para vocês mais umas imagens da aula que a gente gravou de tecido ósseo. A gente aqui está mostrando justamente um atlas que eu tenho aqui. E a gente vai mostrar só algumas imagens mais para vocês, né, dos processos de ossificação. Então, aqui, quando a gente fala no tecido ósseo primário, aquele começo, né, do molde. Então, a ossificação do tipo intramembranosa, que a gente viu um pouquinho lá na aula passada, que é a base de células mesenquimais, osteoblastos, né? Então, aqui a gente tem um centro de germinação de células mesenquimais, tá? E essas células, elas polarizam para osteoblastos, são células que ficam em tamanhos muito irregulares, como a gente já viu. À medida que elas vão sintetizando matriz óssea, elas vão ficando presas. Então, esses pontos aqui que eu estou tentando marcar para vocês são os osteócitos, ó. Então, eles estão presos na própria matriz, tá? E aí, eles são células que não têm mais função de secretar matriz, tá? E aí, ao mesmo tempo que essa matriz aqui, ela está sendo produzida, o osteoclasto, ele fica numa regiãozinha, que é como se fosse aquela região de daquele house chip que a gente comentou lá para vocês, né, de uma depressão, em que ele fica ali para modelar, remodelar essa matriz óssea, para que ela tenha um crescimento controlado, tá? Essa matriz aqui, ela ainda não está mineralizada, tá, meus queridos? Ela é uma matriz óssea de padrão orgânico, que a gente diz que essa lâmina, quando a gente preparou, a gente retirou o osso, assim, primário, a gente tirou a parte parte calcificada dele que estava, e deixou apenas a parte orgânica, tá? Para mostrar pra gente. Aqui a gente tem esse mesmo osso, só que num aumento maior, tá bom? Aí a gente começa, então a gente vê justamente a matriz, ó, vê os osteócitos guardadinhos dentro da matriz já, de um certo modo, tá bom? Aqui a gente já está na periferia desse osso, então a gente tem um tecido que reveste, que é um tecido conjuntivo do tipo periósteo, tá? Que é rico, muito rico em células de padrão Q, de síntese, células mesenquimais, ou próprios fibroblastos também, tá? O periósteo, ok? No periósteo, a gente encontra, sim, muitos fibroblastos, de padrão fibroblasto, tá? E aí que ele pode vir ou não polarizar para osteoblasto, vai depender do crescimento que ele vai ser convidado a ter. Se essa aqui for uma região de diáfise, o crescimento ele vai ser nesse sentido aqui, se vocês lembrarem, né? Que a gente comentou com vocês. E aí, então, a gente sempre tem um osteoclasto, que é a célula que faz essa remodelação, esse controle, tá? Então, aqui um osteoclasto, aqui também uma massa muito parecida para um osteoclasto, tá bom? Só mostrando o aumento maior da lâmina. Essa lâmina a gente mostra muito numa aula prática para vocês, é a parte do que a gente mostra de crescimento endocondral. É um osso que tem, pode ser um fêmurzinho de um camundongo, não sei, em que a gente está mostrando para vocês justamente esse desenvolvimento do osso em nível de cartilagem e alina. Agora a gente indo para o nível mais endocondral, tá? Então, essa aqui é a região total do disco da epífise dos ossos, né? Conjunção da cartilagem uma outra, um outro osso. Então, a gente diz que essa aqui é a zona de cartilagem em repouso, por quê? Porque aqui a gente tem célula osteoprogenitora bombando, e que essa célula só vai ser convidada a proliferar se tiver o estímulo necessário do crescimento, vamos dizer assim, né, para esse osso. À medida que elas vão proliferando, elas vão ficando aglomeradinhas. A gente já viu isso aqui muito parecido lá em tecido conjuntivo denso. Não sei se você lembra que os fibroblastos ficam enfileiradinhos aqui uns aos outros. Aqui a gente tem também essa região de osteoblastos, que eles vão ficando enfileiradinhos, ou seja, estão tendo uma alta síntese de matriz, né? Então a gente fala que essa zona ciliada, né, zona de proliferação, e que à medida que elas vão proliferando, elas vão ficando hipertróficas, vão trabalhando muito, hiper sintetizando muita matriz, tá? A ponto de que quando elas, à medida que elas vão indo mais para o centro dos ossos, elas vão então agora se calcificando, tá? Existe um processo bioquímico aqui que vai permitir essa mineralização. Quando ela calcifica, esse espaço que antes era preenchido por eles formam trabéculas, tá? E aí o que fica ao redor é esse tecido conjuntivo que já existia. Então, esse espacinho aqui dessa região hipertrófica é ela que vai sendo preenchida por minerais, né? E aí a gente começa a ter a ossificação, então a gente começa a ter o osso sendo formado aqui, ó. Essas regiões aqui é o osso, e a gente tem os espaços entre os ossos, que são as trabéculas, tá? E aí, isso aí a gente amplia
para você ver mais ainda essa região de germinação, de proliferação, olha como fica, né, os osteoblastos chatinhos trabalhando, e eles vão se hipertrofiando, aumentando mais ainda, né, secretando tudo que eles têm no citoplasma deles praticamente, aumentando o núcleo, até o ponto dessa célula entrar em exaustão, tá? Então, ela ficar hipertrófica tanto que ela agora começa a calcificar, ela vai sendo degenerada. Então, à medida que os minerais vão sendo absorvidos por esse citoplasma dessa célula, ela vai sendo, então, morta, tá? Por conta do excesso de mineral. E aí a gente já vai tendo ossificação propriamente dita. Então, o disco epifisário está bem aqui, ó, nessa região. Então, esse crescimento, ele sempre continua, o crescimento do tipo endocondral, tá? Que a gente mostra lá no aumento, né, médio, né, da região de cartilagem, a região de repouso, né? Aqui a gente tem bastantes osteoblastos, assim, aqui já começa, ó, a zona de proliferação, tá? Só mostrando o aumento por região. Aquela zona de proliferação a gente já migra, né, para essa região de hipertrofia, ó, aqui era a proliferação, aqui já é hipertrófica e aqui já é a calcificação. A gente só está escolhendo a área e aumentando a objetiva para você ter um melhor olhar da lâmina, tá? Essa lâmina a gente estuda muito, a gente só tem essa e ela é muito comum. E aqui já é a região de calcificação, tá bom? Então, aqui a gente já tem a calcificação propriamente dita, tá? E aí a gente tem os osteócitos presos nessa região de ossificação, o osteoclasto sempre na periferia, ó, de uma matriz, né? Ele está sempre ali, para que ele possa ir fazendo remodelação dessa matriz, tá bom? Dessa matriz óssea. E a gente tem ainda sempre resquícios da cartilagem, tá? Se ossificando. Aqui, ó, o osteoclasto aumentado, para a gente poder olhar, o osteócito lindo, ó. Essa aqui deve ser um aumento de 40 vezes. Aqui outra região de osteoclasto, aqui também, ó, outro osteoclasto, osteócito, matriz, cartilaginosa se mineralizando, né? Só mais ampliado para a gente olhar. E aqui é uma outra maneira da gente olhar o osso, que é o que não tinha na aula passada e eu trouxe aqui para vocês. É o osso agora sem a parte orgânica. Eu tirei toda aquela parte orgânica que você viu de intramembranoso e endocondral e a gente deixou agora só a parte calcificada. Porque ele é formado por essas duas partes, lembra? 50% a 50%, né? Essa aqui tá muito escura, a imagem desse atlas. Essa foto deles não tá legal, não ficou bacana, viu? E aí tem um corante específico para a gente conseguir observar, mas vamos lá. Então, esse aqui é o osso, a parte mineral. Esse aqui está no aumento de 5 vezes, está no pequeno aumento. Eu não sei o composto químico desse corante, mas você pode só colocar o nome desse corante, mas você vai ver o tipo de composto químico dele, tá? Bom, aqui a gente tem um sistema circunferencial. Não sei se vocês lembram que logo no começo da aula a gente falou que o osso ele se organiza de maneira concêntrica, tá? Como seria isso? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui com essa canetinha. Tá aqui o osso, né? O concêntrico, na verdade, assim, não é que esse é o osso. O concêntrico é que, para eu formar osso, eu preciso ter várias estruturas concêntricas juntas. Aqui, ó. Tá? Aí, imagina que isso aqui formou osso. Deu para entender? Quem são essas estruturas concêntricas? Anote aí, elas são chamadas de lamelas. Opa, vamos lá. Lamela, tá? Então, essas lamelas, elas são formadas por outras estruturas concêntricas dentro dela, tá vendo? Então, essas estruturas concêntricas é uma física perfeita, que isso aqui ele dá estabilidade, ele dá resistência para o osso, né? Então, é nessas estruturas concêntricas que a gente estava vendo que é aquela matriz que foi calcificando e que são os osteócitos que estão ali dentro. Então, peraí, deixa eu tentar marcar para ti, ó. Olha aqui uma estrutura concêntrica. Olha aqui uma estrutura concêntrica. Olha aqui outra estrutura concêntrica. Olha aqui outra. Olha, tá vendo? Aí, não tá boa essa imagem aqui, tá? Essa lâmina, realmente, ela não tá boa. Tá muito corada, tá muito feia. Aí, dentro dessa estrutura, você tá vendo que tem um orifício, não tem? É porque é sinal que outras estruturas concêntricas estão fazendo isso aqui, ó. Tá? Então, vamos lá, professora, que dá nome aos bois aí, né? Deixa eu tirar aqui do desenhar, a gente vai aprender. Dá nome aos bois, professora.
Vamos lá. Dentro dessa estrutura concêntrica, tem um canalzão grande, tá? Que são chamados de canais de Havers, né? Esse bem aqui, ó, é o canal de Haber, tá? Então, professor, o que é o canal de Haber? É o núcleo de um sistema de Havers. Então, significa dizer o seguinte, que toda essa estrutura concêntrica que eu te desenhei aqui, o nome disso aqui são lamelas, né? A gente fala que é estrutura lamelar, que são estruturas circuncêntricas, mas tem um nome científico para isso, que é chamado de sistema de Havers, tá? Que é o haversiano, ó, como está escrito aqui, tá bom? Então, isso aqui é chamado de sistema de Haber. E no centro do sistema de Haber, a gente tem o canal de Haber. Professor, o que é isso? Ó, o osso está aqui, ó. Tá? Vem aqui. Eu vou tentar desenhar o sistema concêntrico, eu estou olhando ele de cima, tá? O canal de Haber está bem aqui no meio. Então, os canais de Haber, eles acompanham os ossos em todo o seu comprimento. Por que eu preciso desse canal de Haber, professora? É porque por esse canal de Haber que passa os vasos sanguíneos, tá? Enfim, as estruturas linfáticas, é por aí que passa. Então, esse sistema de Haber, ele acompanha todo o comprimento do osso. E aí tem uma outra coisa legal. Um Haber se comunica com o outro Haber. Dois olhinhos. Imagina que esse é um Haber e esse é um Haber. Eles se comunicam através de um outro canal. Que canal é esse? São os canais de Volkmann, tá? Que é esse rapaz bem aqui, ó. Então, o Volkmann, ele comunica um Haber com outro Haber. Para que isso, professora? Lembra que formou trabécula? Ficou uma matriz calcificada? Eu preciso ter regiões que permitam a passagem de vasos sanguíneos, tá? E vasos linfáticos. Então, são através desses canais. Olha eles aqui, agora que tá bonitinho. Ah, professora, melhor, deu para olhar. Posso estar meio lerdinha hoje, mas espero que a aula esteja dando para fluir. Então, olha aqui a estrutura lamelar, ou haversiana. Olha que lindas, né? Tem hora que a gente não consegue ver onde termina uma, onde começa a outra. Mas olha aqui, ó. Tá vendo? Beleza, professora. Isso aqui é formado por sistemas concêntricos assim, ó. Isso que eu tô querendo desenhar. Você tá vendo esses pontinhos? Isso aqui é osteócito, tá? Isso aqui é aquela lacuna que o osteócito ficou preso, certo? E é aqui que esse osteócito se comunica um com o outro, através desses canalículos, dessas trabéculas. Então, todos esses pontinhos que você está olhando aqui é um osteócito, meu bem. Tudinho, tá? E eles se comunicam um com o outro através dessas trabéculas, tá? Então, isso aqui é o Haber, ó. Isso aqui é um Haber, isso aqui é um Haber, é um canal. Isso aqui é o sistema de Haber. E esse aqui é o canal de quem? De Volkmann, que comunica um Haber com outro Haber. Tá bom? Isso é um pouco quando a gente estuda. Essas são as duas lâminas de osso. Essa aula é bem simples, é bem tranquila, né? Por isso que talvez eu esteja até bem mais relaxada para te dar, porque realmente não tem muito o que falar no sistema ósseo. São só essas duas figuras chaves que a gente te apresenta, né? E que depois a gente já entraria em tecido sanguíneo. Mas esse atlasinho aqui é um que eu tenho, que às vezes as imagens são boazinhas. Então, fica aí a dica, tá? Eu espero que tenha dado para acompanhar um pouquinho o raciocínio, mas são realmente essas duas lâminas para tecido ósseo, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima aula, que eu vou definir se a gente trabalha com o sistema sanguíneo ou com o sistema nervoso, tá bom? Abraço e até a próxima.